paz do Senhor para você, professor discipulando. Cá estou eu aqui com os meus companheiros, o pastor Raul Soares e o professor Douglas Nilson Moraes, para mais uma aula. E temos aqui chegado à reta final de mais um trimestre, não apenas de mais um ciclo, que se encerra aqui, do discipulando, mas do quarto e último ciclo do ano. Foi um período extenso, né, de aprendizado, de edificação compartilhada. Temos sido abençoados com estes 4 currículos, estas 4 revistas, em que tratamos do reino de Deus, tratamos das verdades centrais da fé cristã. Temos, neste ciclo final, né, tratado também dos sermões, ou do Sermão da Montanha, e hoje estaremos falando sobre Jesus e a nossa identidade, como digamos, um aspecto culminante de tudo que foi aprendido até aqui, de tudo que foi incorporado às nossas vidas. Lembrando, e aqui, é claro, né, dando ênfase ao assunto deste ciclo, que é portando uma nova identidade. E não teríamos uma outra forma de estabelecer uma conexão com a temática do trimestre, visto que tratamos o tempo todo sobre identidade, sobre esta nova cidadania do cristão, como um dom da graça, um dom da bondade de Deus para com os seus discípulos, né, os seus seguidores de Cristo. Temos, de forma quase que exaustiva, tratado aqui sobre a descrição desse perfil do novo cidadão do reino. E chegando no último capítulo do Sermão do Monte, os capítulos de 5 a 7, seriam os textos que abrangem o Sermão do Monte. E o capítulo 7 ele traz uma ênfase sobre juízo, sobre julgamento. Se vocês observarem, no início do capítulo 7, nós temos aquela fala de Cristo, que trata do julgamento hipócrita, em que o julgamento hipócrita é condenado. E ele diz assim: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E Jesus também trata do caminho apertado e da porta estreita, que conduzem à perdição. Tudo isso aí fala de quê? Remete a quê? A juízo. Jesus também falou, com o assunto da aula passada, né, o juízo final, a questão dos falsos profetas. E hoje estaremos tratando também que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E também sobre aquele que não coloca em prática a palavra de Deus. Também será alvo de julgamento. Por quê? Porque edifica a sua casa, ou seja, a sua vida, os seus projetos existenciais sobre a areia. E de acordo com o texto, de acordo com o relato final aqui do Sermão do Monte, isso aí será o quê? Reduzido à ruína. Por quê? Porque se abaterá sobre a vida desta pessoa, sobre a casa, o projeto de vida desta pessoa, desastres naturais. Por quê? Porque essa casa, essa vida não foi edificada sobre a rocha. E aqui eu quero já encaminhar algumas perguntas para os meus companheiros de mesa aqui, de bancada, deste projeto, o EBD em Síntese Podcast, e, ao mesmo tempo, eu quero cumprimentá-los e pedir também que compartilhem das suas impressões ao longo do estudo desta semana. Meu querido pastor Raul, a paz do Senhor, estamos aqui perto de mais um final de ano, encerrando mais um ciclo, encerrando mais uma lição, e o que dizer agora dessa experiência, desse ponto culminante agora na reta final do aprendizado do discipulado, do discipulando, né, um novo recém-decidido que passou por essas disciplinas, por esses 4 ciclos, né, e o que também, além dessa constatação, né, e essa palavra de encorajamento, para uma continuidade, né, nessa busca do amadurecimento, da edificação e firmeza cada vez maior na palavra de Deus, eu quero aqui já deixar uma pergunta, né? No texto da leitura bíblica em classe, né, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 29, nós temos uma expressão tanto entusiasta, né, uma frase: Senhor, Senhor, em Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. Ou seja, você tem aí o nome
uma terminologia de reverência, né? Senhor, Senhor, até usado de maneira reiterada, repetida, né? Senhor, Senhor, dando a entender um fervor, um entusiasmo, e teu nome, né? A pessoa fez uso do nome de Deus, trata-se aí de uma aparente ortodoxia, mas isso, digamos, é o essencial para a vida de um novo discípulo. Só isso basta mesmo? Uma aparente, meras palavras, uma mera profissão de fé é suficiente para alguém ser um discípulo de Cristo? Moeli, a paz do Senhor, irmão Douglas Nilson. Ai, Senhor. Para nós, mais uma vez, é uma alegria, uma satisfação, um privilégio estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus e com alegria, digamos, maior ainda em saber que nós estamos concluindo mais esse ciclo, que com certeza foi muito proveitoso para todos nós, aprendemos muito, Deus falou muito conosco e certamente falou com o novo convertido, com os professores, com todos aqueles que tiveram acesso às lições anteriores. E para nós é um privilégio, e agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao senhor, irmão Eli, o irmão Douglas Nilson, por estar aqui compartilhando comigo e com todos desse conhecimento que nos enriquece em Cristo. E a sua pergunta sobre a ortodoxia, né, a aparente ortodoxia de ser fiel a uma regra, a uma doutrina, se isso é suficiente. Olha só, o contexto desta lição fala sobre a fidelidade, né? Porque o tema é Jesus é a nossa identidade, ou seja, nós nos identificamos com Cristo. Ele é o nosso modelo, é o nosso mestre, a quem temos que imitá-lo, segui-lo, fazer aquilo que ele fez, nos esforçarmos para sermos como ele foi, em tudo, ainda que a gente não consiga, se frustre, mas o esforço tem que ser constante para imitá-lo. E se você obedece a palavra de Deus com sinceridade, você está no caminho certo. Você está enquadrado aqui nesse texto, finalizando esse sermão do monte, como já dissemos em aulas anteriores, é o núcleo do cristianismo, esse sermão do monte. E ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, né, este é semelhante a um homem sensato, que construiu a sua casa na rocha, e essa casa está preparada para enfrentar as dificuldades que vão surgir naturalmente ao longo da vida. Então, se o homem, o cristão, observa a palavra de Deus, ele está enquadrado neste texto bíblico. Ele está sendo sensato, ele está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Do contrário, se ele apenas tem um aparente aspecto de piedade, mas não pratica aquilo que Jesus ensina, o que Deus quer de nós, então, se essa pessoa age assim, ela é considerada uma pessoa insensata que construiu a sua casa sobre a areia. E aí, as mesmas dificuldades que se abatem contra uma pessoa que guarda a palavra de Deus, se abate contra essa pessoa também. Só que essa pessoa não vai estar alicerçada, ela vai ruir, vai cair, vai ser grande a destruição. Então, a pessoa tem que praticar a palavra de Deus. Porque aqui, Jesus começa, nem todo, como você já disse aí, né? Quem me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas por quê? Ou das duas, uma. Ou porque um dia praticou e no presente não se pratica mais a palavra de Deus, vive apenas do passado, vive apenas de aparência, ou porque nunca praticou a palavra de Deus. Então, o importante é se praticar no presente, porque o passado ele só vai ser importante para fins de salvação se o presente estiver alinhado com a vontade de Deus. Se o meu presente estiver alinhado com a vontade do Senhor, então o meu passado, seja ele
bom, um passado em Cristo ou um passado fora de Cristo, ele vai contribuir de alguma maneira para glorificar a Deus. Agora, se eu no presente estou fora de Cristo, o meu passado ele vai ser apenas uma história vazia e não vai me servir para nada, para fins de salvação. Então, essa lição é muito profunda, é muito grande, né? Os ensinamentos, mas eu quero encerrar por aqui e já dizer, né, para responder sua pergunta objetivamente, tem que se praticar a palavra de Deus. O que está se requerendo, o que Deus requer é a sinceridade, não é a aparência, não é o fingimento. Deus não gosta de simulado, Deus gosta da pessoa sincera, né? Então é isso que Jesus está nos chamando a sermos sinceros. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson, pastor Raul acabou de corroborar com a ideia de que meras palavras, né, não bastam, né, para o discípulo, né, não, digamos, não é tudo o que se pode dizer sobre o discipulado. Às vezes, uma ortodoxia aparente ela pode até fazer com que alguém se passe por um discípulo autêntico quando lhe falta, é claro, né, digamos, diante de um olhar mais atento, um acompanhamento mais direto, e falta essa pessoa uma perseverança e colocar em prática devidamente o que ela confessa, o que ela professa como sendo verdade da palavra de Deus. Professor Douglas Nilson, eu estou aqui agora lhe cumprimentando, a paz do Senhor, e qual a sua palavra de incentivo agora nessa reta final de mais um ciclo, e o que falar de um tipo de espiritualidade que, digamos, mais focada em resultados. Os resultados seriam tudo o que importa na vida cristã, né? Digamos, esse tipo de espiritualidade que nós vemos no texto, em teu nome profetizamos, ou seja, nós temos realizações aqui, né? Profecia, expulsão de demônios, realização de milagres, em teu nome fizemos maravilhas, ou seja, nós temos aí um ministério, né, portentoso, espiritual, sobrenatural, mas parece que falta aí integridade, caráter. O que você poderia acrescentar, professor Douglas Nilson? Pastor Moeli, pastor Raul, Ótimo. e todos os professores e alunos que nos acompanham, têm nos acompanhado semanalmente. Chegamos ao término desse quarto ciclo e já deixamos para você, novo convertido, que concluiu todas as etapas dos ciclos e tem nos acompanhado ao longo desse podcast, que o processo de discipulado ele não conclui quando você conclui 4 ciclos do discipulando. O discipulado ele é um processo contínuo de aprendizado. Por isso que nós temos uma escola dominical que trimestralmente muda um currículo, uma temática, mas sempre está enfatizando a importância de discipular. E eu entendo que quando chegamos ao término de um ciclo e uma lição como essa, vem trazer um desfecho daquilo que a cada domingo você, professor, tem feito nas diversas salas de aula espalhado pelo Brasil e até em outras partes do mundo, que é discipular. A ausência de um discipulado leva pessoas a valorizar sinais, movimentos, manifestações em detrimento à palavra, à solidez. E a lição que fala de identidade pode mostrar no mesmo contexto congregacional várias pessoas defendendo princípios relativistas, quando na verdade a verdade que pregamos ela é absoluta. Então, sinais, maravilhas, tudo isso faz parte do Evangelho de Cristo, porque a igreja continua em atividade, o Espírito Santo continua operando e nada disso é algo que foi vetado. Nós cremos na continuidade desses atos, na ação do Espírito Santo, mas jamais poderemos
colocar essas ações como ponto de partida para expressar a espiritualidade de alguém. É aí onde Jesus, ele enfatiza bem ao longo desse capítulo 7, quanto à questão da vigilância em observar pessoas, seus sinais, seus feitos, seus ditos, suas autoafirmações, como forma de apresentar uma espiritualidade quando, na prática, isso não é evidenciado. Então, para você, novo convertido que também nos acompanha, para nós que estamos aqui nesse processo de aprendizado, temos a consciência que não é o que nós ensinamos, não é o que nós falamos ou o que Deus faz através das nossas vidas que nos torna diferenciado. A nossa identidade cristã, ela é fruto de uma vida com Cristo, de uma vida de constante discipulado. Fora isso, não passará de atos, muitas vezes, de Deus, sim, mas atos que não fortalecem a caminhada. Então, é por isso que nós muitas vezes vemos pessoas que, mesmo no desenvolvimento na fé, de repente pode ter fragilidades. Por quê? Porque não fortaleceu, não constituiu a sua base na palavra, nas escrituras, e sim naquilo que podem ser oferecido nas experiências, nas manifestações, que muitas vezes são enganosas. Não todas, claro, mas muitas vezes há enganos. Pois é, professor Douglas Nilson. A questão da identidade aqui fica mais uma vez em evidência, porque a pessoa está edificando a espiritualidade dela em cima de realizações, de uma performance dela, Isso. quando ela deveria edificar sua identidade, se assemelhar, buscar uma semelhança e imitar, é claro, né, a vida de Cristo, quem Cristo foi e quem Cristo é. Então, ela está, ao invés de fundamentar sua vida e suas ações em Cristo, está buscando fundamentar a espiritualidade, né, a sua identidade, naquilo que ela realiza, numa espécie de pragmatismo misto, né, no ativismo, né, sobrenatural e tal, por vezes até carismático, aqui como o texto ele realça. Né? Necessariamente aqui Jesus não está negando que o que aconteceu não tenha sido autêntico, mas que falta autenticidade e uma identidade, uma semelhança com Cristo na vida dessa pessoa, porque E Jesus disse que veja não conhece, não tem que nada em Cristo comum com essa falou pessoa. E Cristo falou isso mesmo aos próprios discípulos, quando eles voltam da missão, e eles estão ali encantados pelos sinais e maravilhas que foram operados por intermédio deles, e o Senhor, já para que eles não fiquem meio que Supervalorizando, maravilhados com aquilo, supervalorizando, né? supervalorizando, ele diz, olha, mas em outras palavras, parafraseando, mais importante é ter seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, a comunhão com Deus, né? A vida com Deus. A vida com Deus. Ou Mais do que seja, o realizar. caráter, né? Ou seja, o caráter é mais importante do que os dons, as manifestações, né? E até porque alguém pode simular também, né? Ainda tem esse risco. Além da simulação, que é um ato humano puro, ainda tem a questão também da operação de sinais pelo inimigo. Porque, como a própria palavra fala, o diabo tem poder de fazer cair fogo do céu, transformar-se em anjo de luz. Imagine só, e se transformasse em anjo de luz e aparecesse para as pessoas, ia enganar todo mundo ia ficar, é o anjo tal que está mandando aqui a gente fazer isso. Então a gente tem que ter muito cuidado e ter essa firmeza na palavra. É a palavra que é o principal. É verdade, pastor Raul. Meus queridos, introduzindo aqui, temos feito apenas alguns comentários, a partir também das considerações iniciais dos meus caros amigos aqui, colegas de bancadas. Aqui, a título de introdução, né, nós estaremos aqui discutindo a questão da identidade e temos falado sobre esse tipo de cristão, né, que se apoia digamos, numa lista numa relação de serviços prestados, de relevantes serviços prestados para Jesus, uma folha, né? Uma folha de serviço prestado para Jesus. O que é que nós identificamos aqui? Serviço, mas não identificamos relacionamento com Cristo.
como já começamos a criticar e a denunciar desse tipo de perfil, que por vezes se passa por cristão, e que nós podemos, sim, com certeza, identificar no nosso meio, né? Em todos os contextos, há aqueles que têm problema com a verdade, com a autenticidade. Meus queridos, aí o novo convertido, né, e você que é professor discipulando, né, particularmente, todos nós estamos sendo desafiados a viver este sermão do monte. Este sermão do monte. Cristo está aqui denunciando aqueles que não vivem a sua palavra, que não estão, cuja vida não é coerente com o ensino de Cristo, né? E Jesus também, através desses últimos ensinamentos, né, preciosos ensinamentos, né, o que ele dá a entender? Que ninguém que entra no reino do céu é desobediente. A ênfase aqui é a desobediência, é a vida da pessoa. A vida da pessoa em conformidade com o padrão que é revelado aqui no Sermão do Monte. Ou seja, fé e obras. Não adianta a pessoa dizer que tem fé, mas não mostrar ou não demonstrar a sua fé mediante as obras. Se a pessoa crê e tem fé em Deus, necessariamente essa fé ela tem resultado. Se é uma fé verdadeira, ela tem resultado. Ou seja, é uma fé obediente. Então, nenhum desobediente vai entrar no reino dos céus. É claro que ninguém vai para o céu apoiado ou fundamentado na sua obediência, mas com base na obediência e na retidão de Cristo, que é lhe imputada, né? Que é imputada a mim e a cada um dos meus queridos irmãos aqui. Mas ninguém... A salvação é pela fé, mas não existe fé sem obras. E, por outro lado, né, eu já falei aqui, ninguém vai entrar no céu também com desobediente. Nenhum desobediente vai entrar no céu. Então, deixando aqui uma pergunta, e aqui eu vou voltar aqui para meu colega aqui, Douglas Nilson, meu querido, né? Tenho aqui já adiantado esse ponto aqui. Alguém pode entrar no céu por causa da obediência? A obediência por si só, ela tem algum mérito? Alguém pode, digamos, estabelecer uma relação de credor e devedor com Deus? Não, porque eu obedeci, eu jejuei, eu fiz tal coisa, eu perseverei, aí agora o Senhor tem a obrigação de me salvar? Na verdade, é a fé condicionada previamente às obras, né? As minhas obras me levam à salvação. E nós sabemos que o único meio para a salvação é através da rendição a Cristo, é reconhecer que Cristo que eu sou um pecador, você é um pecador, mas Cristo é um Salvador perfeito e render-se a Ele para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não tem outro meio. A obediência, ela é consequência do meu ato primário, porque imagina, primeiro que é impossível alguém obedecer às escrituras sem estar rendido, mas por mais que eu dissesse, não, eu vou agora viver uma vida de obediência, vou me enclausurar, não vou viver numa prática pecaminosa, mesmo assim, se houvesse a possibilidade de alguém, algum homem, alguma mulher, viver uma vida isolada do mundo, do pecado, mas se esta pessoa não se render a Cristo, ou se a leitura, a meditação na palavra não levar à rendição a Cristo, então essa pessoa não tem uma vida rendida, devotada, e não podemos associar isso a alguém que vai alcançar sua salvação por seus atos, porque assim o mérito não seria de Cristo, o mérito seria da pessoa. E na Bíblia nós vemos o caso do jovem rico. Havia muitos méritos que estavam sobre a sua vida. A comunidade tinha aquele homem como uma pessoa que certamente alcançaria o reino dos céus, porque na ótica da época local, uma pessoa que alcançava o favor de Deus, era próspero, então era alguém que tinha uma comunhão, digamos assim, uma vida com Deus. E naquele encontro com Jesus, o Senhor trouxe à tona a realidade do coração daquele homem e
isso expressiva para todo e qualquer ser humano, as minhas obras, os meus atos, as minhas bondades, se elas não estiverem previamente rendidas a Cristo, eu vou alcançar galardão, digamos assim, na terra. Eu vou ser reconhecido na terra, eu vou ser honrado na terra, eu vou ser até respeitado na terra, mas não vou, por si só, através delas, alcançar uma vida eterna com Cristo. O juízo final, o dia, né, vai trazer à luz tudo isso, né, vai revelar. Vai revelar. Professor Raul, e o que dizer também, por que Deus ele permitiria que alguém que depois vai se revelar como falso discípulo, né, teria, digamos, eventualmente feito algum milagre autêntico, mas por que Deus permite esse tipo de coisa? Deus é soberano, não é, irmão Eli? Deus é soberano e pode todas as coisas. Agora, existe, como eu já coloquei aqui no início, existe a possibilidade da pessoa ter recebido de Deus um dom né, de alguma área, Deus a usa, mas ela infelizmente se envaideceu com aquele dom, Se valorizou mais, desencaminhou. desencaminhou-se, né? Valorizou mais o dom do que o próprio Deus. E vamos falar Ao aqui invés de daqui ser a... usada por Deus, passou a usar Deus, Exato, vamos passou a falar usar aqui. Deus, é o contrário, né? Exatamente, daqui a pouco eu vou entrar aqui no ponto, a condenação dos falsos profetas, que foi objeto da aula anterior, da lição passada, de domingo, né? Mas vamos entrar aqui também, que vai tocar aqui um ponto 1, e aí vamos falar sobre isso, porque a pessoa, ela começa bem, mas ela se desvia, como Saul. Saul começou bem, Saul foi cheio do Espírito Santo, mas ele desobedeceu. E aí Deus, chega um momento, está escrito que Deus, está em Romanos, que Deus entrega a pessoa às suas próprias paixões. Então a pessoa vai andando, vai realizando, mas Deus não está provando. Por isso a necessidade de nós, principalmente o novo convertido, para todo mundo isso aqui, mas principalmente o novo convertido. O novo convertido está chegando agora no reino de Deus. Para ele tudo é novo. Então ele fica encantado quando alguém assim é usado por Deus, porque eu vivenciei isso, tanto eu na minha vida, como eu via na vida dos meus irmãos que tinham a mesma época de fé que eu tinha. Então a gente ficava assim maravilhado, às vezes eu lia um livro assim, ficava, oh, que coisa maravilhosa. Depois a gente foi crescendo, amadurecendo e vi, rapaz, essa pessoa aqui está fora da palavra, olha só, aqui está fora da palavra. Então o mais importante é a palavra de Biografias, né? Deus. Mais A importante é... leitura de biografias. Exato. E até pessoas mesmo que se apresentam na mídia ou que visitam a igreja e tal, fazendo isso, fazendo aquilo, mas uma vida totalmente contrária aos ensinamentos de Cristo. O mais importante é a palavra. O que nos identifica com Cristo não é fazer milagres, não é operar sinais, prodígios, maravilhas. Repito, o diabo, ele tem poder de fazer algumas maravilhas. Com a permissão de Deus, ele tem poder. Mas então a gente vai acreditar no diabo porque só porque ele está fazendo uma maravilha. Então temos que ficar atentos a isso, porque isso é muito convidativo para a gente se desviar da verdade. Então às vezes Deus permite que essas pessoas que já endureceram seu coração, já apostataram da fé, já estão distantes do Senhor, que eles possam seguir o seu caminho. E aí Deus vai se utilizar dele para a glorificação do nome do Senhor, mostrando que ele está errado, mostrando que o que não se deve fazer, né? Que a palavra se cumprindo na vida daquela pessoa, infelizmente, de forma negativa, né? Então, mais ou menos isso, Mali. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses está escrito que Deus, porque rejeitaram a verdade, Deus envia a operação do erro, para que creiam no erro, creiam na mentira, estes que rejeitaram a verdade. E às vezes, então, como o senhor já falou, é juízo, né? Às vezes, Deus permite porque é juízo de Deus, não só para aquele que vive essa vida, digamos, de uma vida, ministério, digamos, narcisista, né? Que ela procura, ela identifica um centro, né, da sua vida nesse tipo de operacionalização ou operacionalidade sobrenatural, místico, né, um ministério retumbante, místico,
efusivo, né, com muitos, chama muita atenção, a pessoa passa até a chamar mais atenção para si do que para Deus. E aqueles que dão crédito e que passam a ser seguidores dos tais, né, esses falsos discípulos. Meus queridos, E aí, irmão, ele só primeiro acrescentar, tópico. como Pois você não. falou, Deus, ele vai se utilizar dessas pessoas para nos provar, para nos testar. Deixa eu ver aqui se Raul ele está baseado na minha palavra ou se ele está sendo levado por qualquer doutrina que surge aí ou qualquer movimento que surge. Deixa eu ver aqui. Aí ele pode se utilizar, permitir que uma pessoa que já está distanciada dele, que já endureceu o coração, opere alguma coisa. Imagine só, uma pessoa chega numa igreja ou numa certa localidade e ele opera um milagre. Vamos imaginar, porque eu já falei, né? O diabo também tem poder de operar sinais, prodígios, mas milagres mesmo, milagre. Veja que quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Moisés tinha uma vara na mão, uma espécie de cajado, jogou a vara na mão, a vara se transformou numa cobra. Aí Faraó deu risada, disse: "Ah, meu amigo, você quer impressionar quem? Os meus magos também fazem isso." E a Bíblia diz que cada um jogou a vara no chão e elas se transformaram em cobra também, em serpentes. Né? Só que a serpente que tinha se transformado do cajado lá de Moisés foi maior, engoliu todas as demais. Então, veja que Deus pode permitir. Né? Aí, imagina, a pessoa faz um milagre e começa a dizer: olha, temos que adorar São Gabriel. São Gabriel é um anjo que assiste diante de Deus. Está aqui, ó, está aqui em Daniel. Aqui é o livro de Daniel. Está vendo? Ele assiste diante de Deus. Então, ele é um anjo. Ele é um anjo. Então, meu irmão, a gente tem que ter firmeza na palavra e não nesses sinais que surgem por aí. É que tenhamos cuidado com... Porque o sinal, ele aponta para algo além de si mesmo. E nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. Meus queridos, primeiro tópico, a condenação dos falsos profetas. A condenação dos falsos profetas. Eu queria aqui só explicar uma questão aqui interessante, que é sobre dois tipos de engano ou de ilusão. Você tem algo muito óbvio, que seria o falso, né? Alguém que se utiliza da falsidade para enganar o outro. Mas tem uma outra questão, né? Tem uma outra dimensão aí da falsidade, que é quando o falso, ou alguém que é falso, por enganar a si mesmo. Né? Aí é que é complicado. Às vezes a pessoa está se enganando e ela sequer tem consciência. Então, como é que ela vai corrigir isso? Né? Então, existe uma gravidade, né? E é complicado. Como é que a pessoa pode lidar com isso? Né? Então, pastor Raul, aqui, retomando aqui a sua participação, o que leva alguém a desenvolver uma hipocrisia tal, né? Da qual ela não tenha sequer consciência? Aí como é que ficaria a situação dessa pessoa para ela se corrigir se ela seria incapaz de tratar dessa hipocrisia? Porque, digamos, existe um grau de inconsciência disso, porque ela está se enganando, ela pensa que está fazendo o que é certo, que está fazendo algo para Deus. Aí como não cair nessa tentação, como lidar com isso e o que responder, o que aconselhar? Alguém, de repente, poderia levantar esse questionamento, né? Porque há pessoas que enganam conscientemente o outro, mas há pessoas que estão enganadas e não sabem que estão enganadas, equivocadas, sinceramente erradas. Infelizmente, irmão Eli, tem muitas pessoas que cauterizam a sua mente. E o que é cauterizar a mente? É ficar insensível à palavra de Deus. Ela pode começar certa, ela pode entender que a palavra de Deus, e aqui nós estamos falando de falsos profetas, né? Aquelas pessoas que profetizam falsamente, não tem nada de Deus. Ela, imagine que quando ela começou, Deus a usava. Deus de fato usava, mas era Deus que usava esse profeta, né? Essa pessoa. Deus é que usa. Só que tem um momento que Deus não quer usar. Imagine, eu sou usado por Deus hoje, aí todo mundo, oh, que coisa grande, Raul é o cara, é o profeta. Aí eu fico, se eu me envaidecer com aquilo, isso é um perigo. Porque no próximo culto, eu vou querer manter, se eu me envaidecer, né? Eu vou querer manter aquele status de profeta. Aí eu
Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê a palavra, Deus? Deus não dá a palavra, Deus não quer, Deus é soberano. Aí o que que eu vou fazer para alimentar a minha vaidade, para manter aquele status de vaidade? Eu vou inventar. Aí a invenção aí começa a mentir. Porque eu vou falar em uma mentira com agravante muito sério. Porque eu vou falar mentira, e a mentira por si só já é algo muito reprovável, mas essa mentira vai ter um aspecto de que Deus está falando. Eu vou dizer que Deus está falando quando Deus não está falando. Além de ser mentira, eu estou usando o nome do Senhor em vão. Então veja que muitas pessoas, infelizmente, enveredam por esse caminho. Temos que ficar muito atentos, meu irmão. Se Deus te usar, amém. Mas se ele não te usar, dê graças a Deus, rapaz. Que ser usado por Deus não é brinquedo, não. É uma responsabilidade muito grande. E Deus cobra, porque se ele te entregou mais, ele vai cobrar. Então, infelizmente, tem pessoas que passam a agir dessa maneira. Deus não quer falar ao povo e ele inventa. Aí as pessoas começam, continuam aplaudindo, e a pessoa continua alimentando aquela vaidade, continua alimentando. Daqui a pouco, ela mesma está consciente de que ela está falando a verdade, quando ela está mentindo. Entendeu? Aí é aquela coisa, Deus entrega a ela a sua própria paixão, né? E aí ela está já em maus lençóis. Então temos que ter muito cuidado. Por isso a pessoa começa a mentir descaradamente. Eu conheço, infelizmente, pessoas assim. Eu conheço e conheci pessoas assim, e olha, vou falar uma coisa para você. A vida dessas pessoas não são fáceis. A vida é tremendo, porque está usando o nome do Senhor Deus em vão. E com Deus não se brinca, né? Então, é muito séria essa questão. E para fechar aqui esse meu comentário, olha o que diz a palavra de Deus, que é a autoridade máxima, né? Nem aquilo, meu querido irmão, professor, você que está nos ouvindo, nem aquilo que eu estou falando, você tome como verdade absoluta. O que é a verdade absoluta é a palavra de Deus. A gente aqui está apenas nos esforçando para transmitir a palavra de Deus. Mas se porventura a gente não conseguir e falhar, não considere. Porque a palavra de Deus é que é a regra maior, né? É a autoridade máxima. E olha o que ela diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito, versículo 1, o Espírito aí com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Veja, o camarada dá ouvido a espíritos enganadores. Então é isso. O espírito chega, o espírito aí com E minúsculo, né? O espírito demoníaco. Ei, vai, fala, profetiza aí que você vai ser considerado o tal nesse meio aí. E a pessoa entra por esse caminho. Quando ao invés de entrar pelo caminho da humildade, quer entrar pelo caminho do aplauso, né? Da vaidade. E aí ela se perde. Então temos que ter muito cuidado. Temos que ter cuidado com pessoas que agem dessa maneira e temos que ter cuidado conosco para que a gente não age dessa maneira. Que a gente, quando for usado pelo Senhor, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Fuja de ser usado pelo Senhor. Fuja. Sabe por quê? Nesse sentido, né? Sabe por quê? Porque quando você estiver fugindo, aí Deus te chama. E se Deus te chamar mesmo, aí entregue, faça, porque é melhor fazer. Tá entendendo, irmão? É muito delicado, irmão. Você está na presença do Senhor, Deus que criou todas as coisas. Não é um oba-oba, não. Ninguém faz essas coisas. Veja que os profetas, quando eles iam profetizar, quando eles recebiam mensagem de Deus, eles ficavam apavorados, desmaiavam, ficavam perturbados, que o negócio é sério. Não é uma brincadeira, né? Não é uma vaidade humana. Então, é por isso que muitas pessoas começam a acreditar, irmão Eli, nas suas próprias mentiras, porque elas cauterizam as suas mentes, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Chega um momento na trajetória dessas pessoas em que elas se endurecem, né? Ficam empedernidas e a recuperação fica ainda mais difícil, né? Para o Espírito Santo tratá-las e reconduzi-las à lucidez. Professor Douglas Nilson, em poucas palavras, eu quero depois lhe encaminhar uma pergunta pertinente ao segundo tópico, mas só para a gente fechar aqui com a sua participação esse primeiro tópico,
mas considerando também aqui o horário já avançado, que tipo de autoexame a gente pode fazer para não cair nessa tentação de ficar buscando falsas seguranças em cima de certas práticas e que, por vezes, né, também levam a autodecepções, autoilusões? Eli, eu entendo que o que vai nos fortalecer na caminhada é a palavra. Então, todo e qualquer autoexame que não for fundamentada, primada na palavra, ela pode ser igualmente um autoengano. Então, nós, seja professor, seja novo convertido, ele precisa entender que toda e qualquer ação de Deus na vida dos homens, ela tem que estar alinhada com a palavra. Então, dito isso, eu, como crente, eu não preciso estar envolvido ou ansioso pelas ações que podem ser da parte de Deus, como também pode ser da parte do homem. Eu preciso ter uma vida que ame a palavra, que estude, medite, tenha uma vida diária com a palavra, porque feito isso, toda e qualquer ação que Deus venha fazer por intermédio de homem, ou qualquer ação enganosa da parte de homem, isso não vai me abalar profundamente pelo fato de eu estar alimentado. Em outras palavras, quem está com fome, qualquer comida enche a barriga. Quem está alimentado não vai ficar se enveredando por alguns pratos que são oferecidos. Então, o que vai nos Verdade. alimentar é a palavra. Meus queridos, obrigado, professor Douglas. Professor discipulando, estamos aqui no segundo tópico, em quem estamos alicerçados. É importante você orientar e conscientizar o novo convertido a ter muito cuidado com as influências que ele tem assimilado e pelas quais ele tem, digamos, optado e aderido, e às quais ele tem aderido, porque a todo instante estamos sofrendo e absorvendo algum tipo de influência do meio em que vivemos, seja esse meio doméstico, acadêmico, secular, profissional, eclesiástico, e até da mídia, né? Digamos, influências, né? Num contexto totalmente diferente do nosso, mas somos afetados, né, por essas ferramentas aí tecnológicas, redes sociais, etc. E a gente busca nesses lugares uma identidade. A falta de identidade, como o professor Douglas já colocou, né? Esse vazio existencial, essa fome, essa falta de filtro, de critério, lhe leva a ficar refém dessas coisas, de falsas seguranças e pseudos identidades, pessoas que não têm ídolos, né? Que não têm condições nenhuma de oferecer significado útil para a sua vida, E é do coração do homem fabricar essa tendência para essa busca, né, por essa tensão, por estar sempre buscando encontrar repouso em coisas aqui da terra, em bênçãos, por vezes até bênçãos, coisas boas, bênçãos temporais, mas a gente não pode fazer dessas bênçãos temporais ou coisas boas que Deus criou, como se tratá-las como se elas fossem essenciais. E precisamos nos curvar ao senhorio de Cristo, porque Jesus disse neste finalzinho do capítulo 7, aquele que ouve estas minhas palavras, né, e as pratica, precisa colocar em prática, porque no caso de Cristo, tudo que ele falou, ele viveu, né? Havia uma perfeita sincronia, simbiose, consonância entre as coisas que Cristo falava e as coisas que ele vivia. Então, praticar aquele que Cristo falou é o mesmo que praticar aquele que Cristo viveu. Por quê? Porque a vida de Cristo era coerente, se coadunava com suas palavras, se coadunava com suas palavras, se coadunava com sua vida, com suas obras, e vice-versa. Aí eu quero aqui, professor Douglas Nilson, que significa praticar as palavras de Jesus
né? E aqui eu já tenho chamado a atenção para essa coerência entre as palavras de Jesus e sua vida. O que mais você poderia desenvolver sobre essa realidade de Cristo, dessa necessidade, essa urgência de Cristo ser para cada um de nós um modelo, um exemplo, um poder, né, para uma vida transformada, um padrão para as nossas vidas. Como nós temos falado Não em só para o várias novo convertido, né, mas para cada um de nós. como nós temos falado a cada aula, o discipulado, ele não pode ser algo só teórico. Ele precisa refletir em ações práticas. E é isso que a lição do discipulado, em cada um dos ciclos, e esse mais fortemente em se tratando de um de uma passagem bíblica, com o Sermão da Montanha, é preciso que cada um de nós, como imitadores de Cristo, primeiramente conheçamos Cristo. E esse conhecer Cristo, ele está após o processo de conversão, eu me rendi a Cristo, e agora eu vou iniciar um processo de conhecimento. E como é que vai ser esse conhecimento? Através das Escrituras. Não tem qualquer outro meio. Claro, um professor vai lhe apresentar Cristo, se ele for fiel às Escrituras, ele vai falar de Cristo, suas práticas, mas eu, como discípulo, imitador, eu tenho acesso à fonte, eu preciso ir à fonte também. Conheço a história de Cristo, seu comportamento, suas ações, suas atitudes diante de ações humanas, perseguição, como ele se portou diante dos embates com o inimigo, como ele agiu diante de uma vida na terra, quais eram as suas prioridades. Então, isso eu vou conhecer através de examinar as Escrituras, para então colocar em prática. Se eu queira colocar em prática algo que eu não conheço, eu posso me tornar um religioso, agindo ao meu bel prazer. Se eu quiser apenas ler a palavra e achar que eu não preciso colocar em prática, eu sou igualmente um teórico. Eu vou conhecer, mas não vou praticar. E Jesus, ele condena. E então eu preciso viver as Escrituras, examinar, meditar para colocar em prática, porque é assim que o irmão Raul, que o irmão Eli vai olhar para mim e vai dizer: veja o Cristo na vida dele, porque eu não estou apenas apresentando um discurso, eu estou buscando viver esse discurso. Obrigado, professor Douglas. Pastor Raul, o que mais poderemos acrescentar aqui, só para fechar esse tópico e, em poucas palavras, para a gente avançar para o terceiro? Você falou o tópico 2, né, Meli? Finalzinho do tópico 2, o que a gente pode acrescentar sobre Certo. essas falsas seguranças, aquilo que pode substituir Cristo na vida, né? Veja só, como bem já falou o irmão Douglas Nilson, o mais importante é você praticar a palavra do Senhor. Nós temos que estar alicerçados nessa palavra. Nós temos que ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Tem um texto aqui na palavra de Deus que corrobora muito bem essa pergunta que você fez, irmão Eli. A importância dessa pergunta, ressalta a importância, porque as pessoas, muitas vezes, elas começam bem, mas, infelizmente, ao longo do caminho, da jornada cristã, elas vão se apartando de Cristo. Jesus está falando aí para crentes. Jesus está ensinando os crentes. Esse sermão do monte é para os crentes. Isso aí não é para quem não é crente, não. Para quem não é crente, vinde a mim, todos que estão cansados. Aqueles não, aqueles já estavam lá já. E Jesus está falando para eles, ensinando, já que eles são crentes, já que eles querem seguir a Cristo, como é que eles devem se portar no reino de Deus. Então, tudo bem, o começo é muito bom. Todavia, tem que ir até o fim, porque ao longo da jornada vai se enfraquecendo, vai se desestimulando, vai se cansando, mas a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar nessas fraquezas e nos dá alegria, nos dá a renovação de esperança, o vigor, para se cumprir em nós a palavra de Deus, que diz que caminharão e não se cansarão, subirão como asas, como águia.
como está escrito lá em Isaías. Então, nós temos cuidado ao longo da caminhada, porque não importa começar bem, importa é continuar até Jesus voltar, né? E então as pessoas, elas começam bem, mas depois elas saem, elas não aguentam as pressões da vida. Cuidado, meu irmão, enfatize isso. Vão surgir pressões da vida de todos os lados, mídia, mundo, só o seu desejo. Você vai ver um irmão, às vezes, com uma coisa, você vai querer, você não vai ter, não vai poder ter, porque é assim mesmo, o mundo é assim, a gente não tem tudo que a gente quer, e aí você pode se frustrar, e se você alimentar aquilo, você pode até partir por outros caminhos perigosos. Então, é muito difícil, né, a caminhada, mas não é impossível. Deus nos deixou, Jesus nos deixou o Espírito Santo. Aí está aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, o versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Veja, Paulo está falando isso aqui para Timóteo, explicando a ele, explicando a nós, Deus está falando conosco, com todos nós, que vai chegar tempo que crentes não vão sofrer a doutrina, a santa doutrina, mas vão querer outra coisa. Tá vendo como é perigoso? Ó, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábula não salva ninguém. Fábula leva para o inferno. Que quem salva é a palavra de Deus. Então, veja que a palavra de Deus está nos exortando, está nos alertando a respeito deste perigo. Então, a nossa fé não pode estar firmada em nada a não ser na palavra de Deus. Porque se a gente tirar a visão de Cristo, nós vamos certamente naufragar, como Pedro naufragou, como Pedro afundou quando andou sobre as águas, mas tirou a visão de Jesus. Então, nós estamos rodeados de desafios. A vida cristã não é fácil, não porque o jugo de Jesus é pesado, não é isso, mas porque existe uma correnteza contrária, que a culpa não é do Senhor, pelo contrário, Deus quer consertar isso e um dia vai consertar. Mas, por enquanto, nós estamos aqui neste planeta, neste mundo, andando contra uma correnteza, que tudo quer levar a gente para baixo, para o inferno. E Deus está nos estimulando a ir para cima, que é para o céu. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não venha se desviar. Mantenha-se firme na fé. A gente não pode colocar nossa fé em nada, nem em homem, nem em obra, nem em feitos, nem em templos. Tem gente que se apega a um templo. Tem gente que se apega, irmão, é uma bicicleta. Tem gente que idolatra uma bicicleta. Então, enfim, nós, irmãos, somos muito frágeis. E por isso nós temos que estar sempre orando. Aquilo que Jesus ensinou, a gente ao longo desse trimestre já tratou, né? Temos que estar orando, temos que estar pedindo ao Espírito Santo que nos ajude e temos que nos esforçar para colocar em prática a palavra de Deus. E se a gente não colocar, pedir perdão ao Senhor e rogar a Ele que Ele nos ajuda. Obrigado, pastor Raul. Aí, só continuando aqui sua participação para a gente encerrar, né? Jesus, terceiro tópico. Jesus, nossa verdadeira identidade, há pessoas que adaptam Cristo a si mesmas, né? Quando elas deveriam adaptar a sua vida, né? O conceito correto de espiritualidade seria o inverso, ou seja, a pessoa se adapta a Cristo. Ser como Cristo é, ao invés de adaptar Cristo ao seu bel prazer, né? Ao seu gosto. O que a gente pode dizer sobre essa dificuldade, essa tentação, né, de você querer fazer com que Cristo se adapte a você quando deveria ser o contrário, né? Você ser e se adaptar a Cristo. E eu gostaria de pedir que você também aproveitasse para encaminhar suas considerações finais, enquanto você responde essa pergunta. Já chamamos isso aqui nosso limite do tempo. Bom, irmão Eli, essa pergunta tem a ver com o que eu falei anteriormente. As pessoas, elas começam muitas vezes bem. Porque a gente está falando aqui de crente, repito. Não estamos falando aqui de descrente. Porque o descrente é descrente, ele vive em outra lei. Ele é regido por outra lei, o descrente. A lei da morte. Nós, pelo contrário, somos regidos pela lei da vida, a lei do Senhor. Mas corremos o risco de não querer obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque a gente quer viver de acordo com a nossa vontade. Porque, como eu li aqui em
em 2 Timóteo, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. É mais ou menos assim, ó. Esse negócio de santidade, esse negócio de não beber, esse negócio de não fazer isso, não fazer aquilo, isso é cafona demais, não tem nada a ver. Não é o pastor que diz isso, é a palavra de Deus. O pastor apenas está sendo ali orientando a ovelha do caminho que deve andar, porque ele é orientado pela palavra, e você pode conferir também. Mas o negócio é que a pessoa acha chato essa regra do Senhor, aí tem uma pessoa ali que se diz pastor, que diz, venha para cá, aqui você pode fazer tudo isso. E eu vou te falar mais que aqui é melhor, porque aqui pode. Venha para cá. Aí ela diz, aí o camarada começa a dizer, venha para cá. Aí ela diz, não, porque aqui que é o correto. Aí ele começa a criar as doutrinas. Aí como aquela pessoa já quer achar, ela está buscando aquilo mesmo, então ela encontra. Quem busca, encontra, né? Pronto, ela encontrou. Por quê? Porque a concupiscência dela, o desejo dela, contrário à palavra de Deus, está muito aflorado, ela não está mortificando a carne. Aí vem uma pessoa que se apresenta com referencial teórico, dizendo, ó, eu te provo por A mais B na palavra que aqui você pode fazer. Porque aqui, meu amigo, você é livre, pode fazer o que você quiser, está salvo, e esse discurso todo. E as pessoas vão porque elas estão se distanciando de Deus. É a palavra de Deus está falando, amontoarão para si doutores, meu amigo. Doutor não é qualquer um, não, é quem escreve muito, é quem impressiona pelos escritos. Doutor, conforme a concupiscência da pessoa, conforme o desejo caído da pessoa. Então, a máxima, para fechar aqui, a máxima do cristianismo, meu amigo, é o seguinte: você não é obrigado a seguir Jesus. Só quem salva é Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, só vai a Deus por ele. Não existe outro atalho, não, outra janela. Você não é obrigado a seguir Jesus. Aí ele fala justamente isso aqui, ó. Lucas capítulo 9, versículo de número 23. E dizia a todos, a quem era crente, a quem era descrente, a mim, a você, diz a todos: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ir para onde eu estou indo, que é o céu, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, certo? Se, uma condicionante aí, se você quiser, não é obrigado não, mas eu gostaria muito que você viesse, mas se você não quiser, fazer o quê, né? É livre-arbítrio, lutei disso. Agora, se você quiser vir, saiba que aqui existe uma regra. A regra do reino não é a sua regra, é a regra do reino. Negue-se a si mesmo, submeta-se a essa regra, que é a cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, vai salvá-la. Salvar a vida salvará. Então, Obrigado. para concluir, irmão Eli, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos ao longo desse ciclo, né, desse quarto ciclo. Foi muito bom, como já falei no início, e espero que tenha sido tão bom para os irmãos, os novos convertidos, para os professores, quanto tem sido bom para mim e, de acordo com o que nós temos conversado aqui, para nós todos, né? Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Professor Douglas Nilson, meu querido, como harmonizar o ensinamento do capítulo 7, né, e especialmente o que foi discutido nesta última aula, com as bem-aventuranças, ou seja, aquilo que nós tratamos no início, sobre aquelas qualidades do cidadão do reino. É possível a gente estabelecer alguma conexão aqui? E aproveite para, por favor, encaminhar também suas considerações finais, à medida que responder essa questão, por gentileza. Jesus, ao término das bem-aventuranças, ele vai dizer que não basta ouvir as suas palavras, é preciso colocá-las em práticas. O colocar em prática é que vai mostrar o quão você tem dado credibilidade a essas verdades. Eu acho que é isso que sintetiza. Jesus inicia apresentando diretrizes, princípios, verdades que são universais para um povo que estava na religião, mas sem conhecer o centro dessa religião. Então, Jesus conclui de forma sabiamente e de forma sucinta, dizendo, ó, falei tudo isso, essas são a verdade, esse é o resumo da lei, mas agora o que vai dizer se você
realmente deu ouvido, é como você vai colocá-la em prática, é como você vai considerar. E é essa aplicação que nós levamos para os nossos alunos. Terminou o ciclo. O que vai dizer o fruto, a frutificação desse ciclo, dessas aulas, é o quanto você vai estar parecendo com Cristo, é o colocar em prática. Do contrário, foram aulas, foram manhãs dominicais, foram horas assistindo esse podcast, mas ele não gerou a transformação que só a palavra é capaz de transformar. O nosso desejo é que, de modo tal como a nossa expectativa, ela gere frutificação, transformação na vida dos alunos, assim como tem feito nas nossas vidas e extensivamente a todos aqueles que são alcançados por esse podcast. Nossa gratidão por concluir mais um ciclo e esperamos que no próximo ano, a você que não concluiu todos os ciclos, chegou no meio da jornada, esteja conosco e esperamos continuar nesta jornada de discipulado. Deus abençoe. Agradeço mais uma vez a presença dos amados irmãos e continuemos. Obrigado pela contribuição, professor Douglas News, professor Raul. A você, professor discipulando, queremos aqui deixar nossa palavra de gratidão por esse acompanhamento, por sua eventual interação também no nosso canal, ativando o sininho, acompanhando e, de repente, repercutindo, comentando alguma aula, algum subsídio, né? Estamos aqui à sua disposição para lhe ajudar e lhe servir e que esta aula tenha lhe abençoado, né? Que ao final de um aprendizado sobre o Sermão do Monte, né? Que também é conhecido como um manifesto, né? O manifesto do reino, o manifesto de Cristo, né? Isso possa inculcar em você um terror e uma vergonha, né? Não somente em você, mas em cada um de nós, em mim mesmo, a começar em mim, né? Porque eu não estou à altura dos preceitos deste sermão, né? Eu, meus companheiros aqui de mesa, e estamos aqui, né, agradecidos pelo privilégio de compartilhar este aprendizado no Sermão do Monte com cada um de vocês. A Deus, mais uma vez, nossa gratidão e também aos nossos pastores, né, pastor Marquinhos, pastor Reinaldo, a confiança por levarmos a cabo, né, mais uma aula, mais um projeto deste EBD em Síntese Podcast. Então, obrigado a todos, que Deus nos abençoe e até o próximo encontro, no próximo ciclo, se assim o Senhor desejar. Um abraço, meus queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor.